queridos, graça e paz. Muito bom estar com você nesta noite, nessa oportunidade, para compartilhar da palavra de Deus ao teu coração. Eu creio em um tempo onde seremos edificados, libertos e curados pelo conhecimento da verdade. Para mim é uma honra poder compartilhar de verdades preciosas e poderosas que, uma vez consideradas, transformarão a tua vida para sempre. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração com você neste momento. Pai, eu te rendo graças por este tempo, por esta noite, onde seremos, Pai, atingidos pela Tua palavra. Abrimos o nosso coração para recebermos com humildade, com mansidão desta palavra, desta semente incorruptível, Pai. Esta palavra que promove mudança, esta palavra que promove transformação, esta palavra que promove cura, o conhecimento da Tua verdade nos liberta. E eu creio, Pai, que independente do local onde nós estivermos, o Senhor, Pai, pode suprir as nossas necessidades segundo a Tua medida, que excede a medida que nós mesmos precisamos. Então eu creio que o Senhor fará tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Te rendo graças no nome de Jesus. Bom, queridos, eu quero compartilhar rapidamente durante esse tempo sobre uma palavra que tem saltado no meu coração nos últimos dias. Nós estamos diante de relatórios naturais desfavoráveis, diante de notícias que são desagradáveis, e a palavra de Deus, graças a Deus, nos traz coragem, nos traz ousadia para vivermos durante esse tempo, mesmo em meio a situações adversas, de uma forma destemida, nos impondo diante de um sistema mundial que caminha contrário à palavra de Deus. Então eu queria chamar a tua atenção para uma passagem na Bíblia que está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu quero ler com você alguns versículos. Vamos debulhar um pouquinho alguns versículos deste capítulo que depois você pode estar meditando aí na tua casa. Eu tenho certeza que esta passagem, este conteúdo irá te abençoar muito. Eu quero ler aqui alguns versículos de 2 Coríntios 4. Eu quero começar com o verso 3, onde Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E no verso 4, continuando no raciocínio, o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para um termo no verso 3, e esse termo talvez você já tenha ouvido, com certeza você já ouviu, é a palavra evangelho. A definição crua desta palavra significa boas notícias, significa boas novas. Mas eu quero te dar uma boa nova a respeito do significado dessa palavra também. Evangelho quer dizer também uma notícia tão boa, mas tão boa, que é difícil mesmo da mente conceber ou mensurar. Talvez você já tenha ouvido alguma notícia que foi tão boa para você, que você tenha dito assim: isso é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Eu quero te falar uma coisa, querido. Isso é evangelho. Algo tão bom, mas tão bom, que Deus proporcionou para você, que faz a tua própria mente questionar. E o apóstolo Paulo, falando desse evangelho, ele diz: se esse evangelho, ele estava se referindo, ele se apropriou desse evangelho porque ele foi encarregado de compartilhar desse evangelho, assim também como nós podemos nos apropriar desse evangelho e anunciar essas boas notícias. Ele disse assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Alguns estudiosos dizem que essas pessoas que o apóstolo Paulo estava se referindo, os que se perdem, dizia respeito ao povo judeu. Já outros
dizem que dizia respeito aos descrentes, mas eu acredito que o apóstolo Paulo estava se referindo aos povos em geral, incluindo, inclusive, a própria igreja. Existem pessoas dentro da igreja, existem cristãos que ainda estão numa condição de perdido, muito embora tenham sido achados por Cristo Jesus e já tenham recebido essa salvação, já tenham recebido esse evangelho. E o apóstolo Paulo disse que se esse evangelho ainda está encoberto, é para estas pessoas. Quer dizer, existem pessoas que não têm provado do efeito do evangelho, do efeito das boas novas, do efeito destas boas notícias que são tão boas, mas tão boas que fazem a mente humana questionar. Agora, por que estas pessoas não têm desfrutado? Por que estas pessoas não têm experimentado deste evangelho? É aí, irmãos, que o nosso inimigo, é aí que o diabo tem entrado em cena. Ele tem cegado os entendimentos dos incrédulos. E essa incredulidade envolve as pessoas no geral, independente do seu contexto, independente da sua religião, independente do que acreditam, mesmo o povo cristão. Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento desses incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou para que esse evangelho deixe de operar, para que esse evangelho deixe de funcionar na vida delas. O diabo é o mais interessado em fazer com que esse evangelho deixe de operar ou deixe de funcionar, irmãos, na nossa vida. Deixe de operar e deixe de funcionar, meu querido, na tua vida. O próprio apóstolo Paulo, em uma outra passagem, em uma outra carta que ele escreveu, em Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele disse: não me envergonho do evangelho, destas boas notícias. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Paulo define o evangelho como poder de Deus para a salvação. Esse termo poder, dunamis no grego, quer dizer uma capacidade para obtermos resultados que na nossa própria força natural nós não alcançaríamos. Paulo diz que é o poder, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o termo salvação no grego é a palavra souzo, que quer dizer, além de perdão de pecados, além de passaporte para o céu, souzo quer dizer proteção, souzo quer dizer preservação, souzo quer dizer livramento, souzo quer dizer provisão, souzo quer dizer cura, souzo quer dizer saúde divina, souzo quer dizer perfeição. A salvação que Cristo nos proporcionou nos fornece tudo aquilo que precisamos. Poderíamos definir salvação como o suprimento completo ou pleno de Deus para a nossa vida. Isso quer dizer que podemos desfrutar, podemos experimentar daquilo que cada um de nós precisamos através dessa salvação. Agora, essa salvação, esse evangelho, tem um meio de operar nas nossas vidas. E esse meio do evangelho, dessa salvação, operar em nossas vidas é a fé. E sabe, meu querido, a fé tem uma relação direta com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Inclusive, na continuidade dessa passagem de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, eu vou repetir aqui o verso 16 e seguir adiante no verso 17. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele é revelada de fé em fé a justiça de Deus, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe, queridos, nunca se tornou tão importante e determinante nos dias que nós estamos vivendo, diante deste caos, diante destas
pressões, diante da proliferação desse surto em todo o mundo, vivermos pela fé. A fé consiste basicamente em confiarmos naquilo que Deus diz. E é essa confiança naquilo que Deus diz e o que Deus nos diz está registrado na palavra, e Ele nos tornou conhecido a sua palavra para que viéssemos a viver nela. Então, a partir do momento em que eu me apego, eu confio nessa palavra, eu vou viver esse evangelho. Eu vou viver essa salvação, ou nos benefícios que essa salvação pode me proporcionar. Deus nos chama para um lugar onde Ele pode manifestar a sua vontade sobre a nossa vida, transformando circunstâncias, transformando relatórios desfavoráveis ou mesmo negativos, sujeitando todas estas coisas à sua própria vontade, como a própria Bíblia diz. A vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Deus não tem interesse em que nós vivamos sofrendo, padecendo. Ele não tem alegria em ver pessoas doentes, em ver pessoas morrendo. Deus deseja intervir na vida destas pessoas, e essa intervenção, ela vai acontecer quando estas pessoas derem crédito àquilo que a sua palavra diz. Se dermos crédito, irmãos, àquilo que a palavra de Deus diz, independente do relatório natural, daquilo que nós estamos vendo ou daquilo que nós estamos sentindo, nós experimentaremos do poder de Deus que já nos está disponível. Então, no lugar dos argumentos contrários à palavra, trazidos pelo próprio diabo, ou mesmo pelo sistema deste mundo que caminha contrário a palavra de Deus, como nós vimos aqui, o Deus deste século, quando o apóstolo Paulo falou sobre o Deus deste século, ele estava se referindo ao diabo. Em uma outra passagem, 1 João capítulo 5, verso 19, João diz que o mundo jaz no maligno. Então, todo o mundo, esse sistema mundial, o diabo, caminha em oposição à vontade de Deus, em oposição à palavra de Deus. Mas Deus nos chama para nos firmarmos da sua palavra. Existe um texto em Abacuque 1 que o profeta, inspirado pelo Espírito, está registrado assim nesse livro, diz assim nos versos 4 e 5: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Olha que maravilhoso, irmãos. Mesmo diante do caos que nós estamos vivendo, mesmo diante de noticiários contrários à palavra de Deus, Deus pode realizar em nossa vida uma obra tamanha, uma obra tal, que todos ficarão impressionados e boquiabertos. E eles dirão assim: não poderia ser diferente a não ser se Deus tivesse agido, se Deus tivesse intervido. Então, a nossa fé deve estar em Deus, mesmo que nós estejamos numa aparente circunstância. Podemos, queridos, nos firmar na palavra de Deus. Certa vez, Pedro estava num barco juntamente com os discípulos, os apóstolos de Cristo, e a Bíblia nos diz que os ventos começaram a soprar e levantou-se grandes ondas e bateram com ímpeto sobre o barco onde aqueles apóstolos estavam, e de repente Jesus vem caminhando por sobre as águas. E os discípulos, a princípio, ficaram aterrorizados e eles gritaram, pensando se tratar de um fantasma. Mas aí Jesus se pronuncia, Jesus diz: sou eu, não temais. E Pedro diz assim: se és tu, mestre, então diz uma palavra que eu possa andar por sobre as águas.
E naquele momento Jesus disse assim: Pedro, vem, anda por sobre as águas. E Pedro agarrou aquela palavra. E Pedro começou a andar por sobre as águas, em direção a Jesus, em direção ao Senhor Jesus, ao Mestre Jesus. E a Bíblia nos diz que ele começou bem, ele estava andando sobre aquela palavra, e num dado momento, ele deixou aquela palavra escapar, porque ele começou a reparar na força do vento. E a Bíblia nos diz que ele começou a afundar. E ele clamou, ele disse: Jesus, salva-me. E naquele momento Jesus se aproximou dele e tomou-o pela mão, o levantou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Veja, Pedro começou bem, Pedro começou na palavra, mas ele atentou para as circunstâncias. E quando Pedro começou a atentar para a força do vento, para aquela circunstância que estava diante dele, ele começou a afundar. E sabe, queridos, uma das formas do diabo destruir a vida de pessoas é fazendo com que elas tirem os seus olhos de Jesus, fazendo com que elas tirem os seus olhos da palavra. Então, no momento que isso acontece, elas começam a se submergir. O interesse do diabo é chamar a nossa atenção para o natural, é chamar a nossa atenção para os relatórios naturais, é chamar a nossa atenção para os noticiários, para informações negativas, porque se assim nós fizermos, nós iremos afundar. Num outro versículo do capítulo que começamos a ler no início dessa mensagem, em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16, eu quero ler aqui com você. Seguindo no raciocínio, o apóstolo Paulo disse assim: por isso não desanimamos. Outras versões dizem assim: por isso não desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo disse aqui: por isso não desanimamos. Sabe, queridos, mesmo diante de relatórios desfavoráveis, podemos manter o ânimo, podemos não desanimar. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda a comparação. Eu ouso dizer para você, meu querido, que está me assistindo agora, que tudo o que está acontecendo neste mundo é leve, é momentâneo, é temporário. Isso vai passar. Coloque-se na palavra, olhe para Jesus. Não atente para as circunstâncias ou aquilo que o diabo está mostrando. Não estou falando para você desconsiderar, mas sabe que é possível você considerar e não atentar? É possível você considerar o que está acontecendo, mas colocar os seus olhos sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Tanto é que no versículo acima, Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então Paulo nos ensina a colocar os nossos olhos em Deus. Deus que é invisível, mas é real. Paulo nos ensina a colocar os nossos olhos, a atentar para a palavra de Deus. Muito embora os nossos sentidos eles estejam sendo atormentados por aquilo que nós estamos passando no momento, no nosso país, neste mundo. Paulo nos chama a atentarmos para a palavra. Existe uma outra versão que nós não temos aqui traduzida para o português, que é a versão amplificada, que amplia realmente o nosso entendimento sobre essa passagem. Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo essa versão, que diz assim: portanto, não ficamos desanimados, fracos, desapontados ou
assustados. Embora nosso homem exterior esteja progressivamente definhando, nosso homem interior está sendo progressivamente renovado dia a dia, pois nossa momentânea, leve aflição, este problema passageiro, está produzindo para nós um eterno peso de glória e uma plenitude além de toda medida, superando toda comparação, um esplendor extraordinário e uma bem-aventurança infinita. Nós não atentamos nas coisas que vemos, mas nas coisas que são invisíveis, pois as coisas visíveis são temporais, breve e transitórias, mas as coisas invisíveis são eternas e imperecíveis. Eis uma oportunidade, irmãos, que temos de nos apegarmos a Deus como nunca, de meditarmos na palavra de Deus como nunca, de confessarmos a palavra de Deus como nunca, de orarmos como nunca, de vivermos no sobrenatural de Deus, protegidos, libertos, amparados, preservados, já que a salvação nos promove tudo isso. Fique com aquilo que Deus diz, porque ficar com aquilo que Deus diz é fé. E a fé, neste lugar, você estará sempre triunfando e em vitória. Fico feliz em compartilhar dessa palavra com você e te encorajar a ficar com aquilo que Deus diz acima de todas as coisas. Gosto de algo que o salmista, em Salmos de número 91, citou. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Em um outro versículo deste mesmo capítulo, ele diz: praga nenhuma chegará na tenda dele. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. A Bíblia também nos diz, na continuidade desse capítulo, que ele não temerá o terror da noite, ele não temerá a seta que voa de dia, ele não temerá a mortandade que assola ao meio-dia, porque ele fez do Senhor a sua morada, do Altíssimo a sua habitação. Então, se você confia na palavra, você estará guardado em Deus. O maligno não lhe tocará, querido. Então, eu queria fazer uma oração por você nesta hora. Não importa a condição que você esteja, mesmo que você esteja com algum sintoma de enfermidade ou tenha sido diagnosticado com esse coronavírus, eu quero orar por você, eu quero declarar a palavra de Deus sobre você e expulsar todo esse mal no nome de Jesus. Pai, eu quero te render graças pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela é poderosa, Pai, e ela opera na vida de todo aquele que crê. Eu sei, Pai, que essa mensagem que foi proclamada, que foi pregada nesta oportunidade, Pai, alcançou corações, gerou fé no coração dessas pessoas, preparando o terreno para que o Senhor pudesse se manifestar na vida delas. Então, oro, Pai, para que a tua boa, agradável e perfeita vontade se manifeste na vida daqueles que estão me ouvindo agora, Pai. Que haja uma intervenção do Senhor. Eu chamo a existência, eu declaro no nome de Jesus, cura nos corpos que estão doentes. Pai, eu chamo também a existência provisão na vida daqueles que precisam. Que o cenário da vida deles seja modificado, porque eles decidiram, Senhor, se apegar a Ti, no nome de Jesus. E você que está me ouvindo nesta hora, que não teve um encontro com Jesus, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu creio que você não está sintonizado conosco à toa. Jesus marcou um encontro com você. E Ele te chama para abrir o seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se é o desejo do teu coração recebê-lo nesta hora, eu queria que você fizesse uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário para me dar tamanha salvação. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu sangue que me purificou de todos os meus pecados. Obrigado por me conceder o privilégio de estar na presença de Deus Pai, em comunhão plena com Ele e ter a minha vida transformada para sempre. No nome de Jesus. Amém. Foi uma honra para mim, queridos, compartilhar dessa palavra
com você. Viva a altura desta palavra e prove de resultados extraordinários em Deus.